E agora, gente, ó, a gente vai girar aqui a nossa chave, a gente vai falar de saúde, tá? Estamos aqui com a nossa doutora Lorena Galvão, infectologista, porque a gente está impressionado com os dados, tá? Que aumentaram de forma gigantesca, tá? Das ISTs, não são mais DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis, agora são chamadas de IST, infecções sexualmente transmissíveis. Os dados que nós temos aqui, tá, são cada vez maiores, tem faixas aí, inclusive nos adolescentes, nos jovens e adolescentes, que os números cresceram 75% a mais. É isso mesmo, doutora? Boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer estar falando a respeito desse tema, Semana dos Namorados, extremamente relevante. Mas, enfim, é um assunto que merece toda a nossa atenção, porque nós temos visto uma redução do uso dos preservativos de barreira, né, da camisinha. E, por isso, nós temos visto também um aumento do número de casos das ISTs de forma geral. Doutora, eu tenho lido muito a respeito e eu vejo que hoje, tá, os jovens eles têm uma segurança muito grande em relação à transmissão das doenças, porque hoje é de conhecimento já público que existe um remédio, eu não sei, vou até perguntar isso aqui para você, doutora, que parece que bloqueia. Você tem até 24 horas, né? Você pode ter a sua relação sexual sem o preservativo, sem o uso da camisinha, tranquilamente, e depois você ainda tem 24 horas para procurar, né, tomar esse remédio e está tudo ok. Você está imune, você não vai pegar doença alguma. Isso procede, doutora? Não, definitivamente não é assim que funciona. Hoje em dia, nós temos uma estratégia multimodal para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e temos algumas modalidades, como a profilaxia pré-exposição ao HIV e profilaxia pós-exposição, que possivelmente é a isso que você se refere. Realmente, uma vez que o indivíduo tem uma relação sexual de risco, ele tem até 72 horas para fazer uso da medicação pós-exposição e, com isso, reduzir o risco de infecção pelo HIV. Mas é importante dizer que nós temos uma série de outras ISTs. Então, nós temos sífilis, nós temos HPV, nós temos gonorreia e todas essas doenças não são preveníveis a partir da profilaxia pós-exposição ao HIV. É, porque hoje as pessoas estão usando desenfreadamente, né? Perderam o medo completamente de estar contraindo doenças. A gente vê aí nesses vídeos que viralizam, né, nas festas, né, que as pessoas saem namorando tranquilamente e esqueceram. Como assim, gente? Não usa mais camisinha. As pessoas hoje estão perdendo a noção do perigo, tá? Então, a doutora está aqui deixando muito claro que não é bem assim que funciona. A eficácia não é 100%, não é isso, doutora? Na verdade, diminui a probabilidade e apenas para HIV. Para as outras doenças, não. Exatamente. É muito importante que a gente retire o estigma das infecções sexualmente transmissíveis, mas ao mesmo tempo a gente precisa respeitá-las. Então é muito importante que todas as medidas de prevenção, e aí principalmente o uso da camisinha, mas temos que lembrar também que algumas delas podem ser prevenidas através de vacina, como a vacina da hepatite B, como a vacina para HPV, e tudo isso é muito importante para a gente reduzir a chance de contaminação e também de transmissão para outras pessoas. Pronto, doutora, me diga uma coisa, me explique aí essa questão de hoje não se usar mais a sigla DST e estar usando a sigla IST. Qual a diferença de doença para infecção? Perfeito. Então, essa foi uma mudança que nós fizemos há alguns anos, justamente para ressaltar que para a pessoa ter uma infecção sexualmente transmissível, que é a sigla IST, ela não precisa ter sintomas. Então, quando a gente fala doença sexualmente transmissível, passa-se a noção que o indivíduo efetivamente está doente, ele tem sintomas, mas não. Então, a pessoa pode ter uma infecção sexualmente transmissível, ela pode transmitir para outras pessoas, ainda que ela seja completamente assintomática. Daí vem a importância de uma outra forma de prevenção, que é a testagem. Então, é muito importante que todo adulto com vida sexualmente ativa faça seus exames para ISTs pelo menos anualmente, porque fazer o diagnóstico precoce é fundamental para a gente quebrar essa cadeia de transmissão. Certo. Como a senhora bem falou aí agora,
não existe mais aquele estereótipo, né, da pessoa que está doente. Hoje as pessoas conseguem, né, tendo uma vida normal, né, de uma forma saudável, aquela velha história de quem vê cara não vê coração. Então, hoje as pessoas, né, não tem mais aquele estereótipo das pessoas que daquela época lá atrás, né, que ficavam muito magras, a pele ficava escura e tal. Hoje as pessoas têm que parar com esse estigma, né, de olhar, não, a pessoa está ali, está saudável, está forte, está bonita e tal. Não existe isso não, gente. Tá? Tem que fazer o teste, tem que fazer o exame, tem que prevenir. A gente tem os dados aqui de um aumento considerável da transmissão da sífilis, né? E eu também gostaria de falar isso aqui porque foi criado na mente do ser humano um medo apenas em cima do HIV, né? Apenas o HIV é quem leva a óbito, né? Então, assim, a gente tem o HPV, a gente tem a sífilis, a gente tem a gonorreia, inclusive eu tenho informações aqui que a sífilis, ela é extremamente, o que pode, né, pode levar até a óbito. Então, eu queria que você esclarecesse aqui, doutora, por favor. Então, a sífilis é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível que é causada por uma bactéria. E ela tem uma característica de ser muito transmissível. Então, ter uma relação sexual com o indivíduo com sífilis em atividade, a chance do indivíduo se contaminar é muito alta. A maior parte das infecções são leves, não tem complicações maiores. E daí a importância também de se reconhecer precocemente. Mas uma característica importante da sífilis é que a lesão inicial, que a gente chama de cancro, ela não dói. Então, quando está em alguma área que não é muito visível, no testículo ou na mulher, no canal vaginal, o indivíduo pode não perceber. E essa lesão melhora, mesmo se o paciente não tratar. Mas, a despeito da lesão melhorar, a bactéria continua lá. E depois de muitos anos de infecção, ela pode causar complicações graves no sistema nervoso central, aparelho cardiovascular, podendo levar, inclusive, ao óbito. Meu Deus do céu. Eu queria falar sobre os sintomas, né? Já que você falou aí, doutora, que, por exemplo, a sífilis pode ser que engane, né, a gente, o ser humano, por não doer, e às vezes se estiver no local que não está muito visível, você convive ali sem perceber, depois ela cura, mas continua ali, né, a bactéria dentro do nosso corpo. Então, eu queria falar um pouquinho dos sintomas para a gente se atentar mais a isso. Sem dúvida, a sífilis é uma doença muito difícil de diagnosticar em alguns casos, justamente porque ela pode ter quadros muito diferentes. Então, o quadro clássico é a sífilis que a gente chama de primária, que acontece poucas semanas após o contato inicial, que é uma lesão, tipo uma ferida, que normalmente é no local de inoculação, então principalmente na região genital, mas que pode acontecer no mamilo, pode acontecer até mesmo na cavidade oral. É uma lesão que não dói, é uma lesão que cicatriza sozinha e que depois o indivíduo volta a ficar sem sintomas. Aí a gente pode evoluir para uma segunda fase, que a gente chama de sífilis secundária, que aí o paciente pode ter um pouco mais de sintomas, mas que são comuns a várias doenças. Então, o indivíduo pode ter febre, pode ter aumento dos linfonodos, as ínguas no pescoço, pode ter uma empolação. Então, um quadro muito parecido com doenças exantemáticas de forma geral, até mesmo dengue, catapora, podem ser confundidos com o quadro de sífilis secundária. E aí depois o indivíduo fica muito tempo assintomático até que tem as manifestações graves da sífilis terciária. Tá, doutora, existe cura para a sífilis ou a pessoa se trata, tem que conviver com essa doença para o resto da vida? A sífilis é uma doença 100% curável. Então, é uma doença causada por uma bactéria, pelo treponema pálido, e que é sensível à penicilina, nossa boa e velha benzetacil, nosso primeiro antibiótico do mundo descoberto, tá? E que até hoje funciona para o tratamento, é o tratamento recomendado. Ao mesmo tempo, a pessoa pode pegar sífilis várias vezes. Então, se ela continuar se expondo e ela tiver novas infecções, ela precisará ser retratada. Porque ao mesmo tempo que ela é 100% curável, a pessoa não desenvolve uma imunidade. Então, ela tendo contato novamente, ela desenvolve a doença novamente. E a gente volta aqui a conversar com a doutora Lorena Galvão, infectologista, falando sobre as ISTs.
que eu já ia falar DST. Né? A gente estava batendo até um papo aqui, que já é o costume, mas houve, né, alteração. Agora a gente fala IST. E eu queria justamente, doutora, que a gente falasse com o nosso público, para eles terem hoje um panorama geral de como está essa situação dessas infecções, né, sexualmente transmissíveis no nosso país. Qual é o quadro exatamente hoje que nós estamos vivendo em 2023? Então, infelizmente, a gente tem visto o aumento de boa parte das ISTs, né? Principalmente de sífilis, gonorreia também, inclusive com casos difíceis de tratar por conta da resistência bacteriana e de forma assustadora, principalmente nos jovens. Então, de forma geral, como a gente conversou, os jovens de hoje, eles não vivenciaram aquela fase de que as ISTs matavam, né? De que deixavam muito medo. Então, não viram grandes ícones que morreram, como Cazuza, como Renato Russo, e, de alguma forma, negligenciaram essas infecções. E, novamente, a gente precisa desmistificar, precisa tirar o medo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter muito respeito por elas, porque elas continuam entre nós e elas continuam podendo levar a casos graves. A gente, quando fala, né, do uso do preservativo, da camisinha, muitas pessoas imediatamente, principalmente os jovens, acham que é só para evitar a gravidez, né? Imediatamente. Né? Não só os jovens, principalmente os jovens, mas muitos adultos. A gente fala sobre o preservativo camisinha, né? Ela está usando o anticoncepcional, não precisa usar a camisinha, né? Graças a Deus não vai engravidar. Se só fosse isso, né? Se só fosse isso, né, não seria tão aterrorizante esses dados alarmantes que a doutora Lorena Galvão está trazendo para a gente. Porque essa galera, como você falou, dessa geração, ela não absorveu, principalmente essa década de 80, né? Principalmente quando a AIDS surgiu, que virou um terror, né, pandêmico em todo o mundo e, como você falou, grandes ídolos, grandes personalidades, grandes artistas, as pessoas morreram, né, da AIDS e de outras doenças também. Então, esse impacto dessa nova geração, eles não sentiram. Eles têm apenas como leitura, né, como histórico, mas não absorveu esse impacto. Mas a pergunta que eu quero fazer, hoje com as redes sociais, né, que nós vivemos muito numa era digital, e que toda essa galerinha, né, começa a entrar até na fase sexual, acompanhando muita coisa na internet, né? Vídeos que são de publicações adultas e tudo mais. E todos esses vídeos a gente acompanha, seja, né, vídeos amadores, sejam vídeos de produtoras, a gente vê que os atores não estão utilizando preservativo, né? E eu acho que isso incentiva também para essa galera meio que ficar à vontade em não utilizar. E aí começa a vir, né, não só esses vídeos, né, as plataformas de conteúdo adulto, mas também outros aplicativos em que a gente não vê, né, uma campanha, publicidade. A gente teve, né, um último governo que realmente tirou todo, né, o din-din para fazer esse tipo de campanha. Então, você acompanha que esses jovens estão sendo absorvidos também por um desleixo, né, dessas plataformas de conteúdo adulto? Sem dúvida, em termos de educação, em termos de publicidade voltada para isso, a gente precisa voltar a nossa atenção para a questão do uso do preservativo. Então, nós passamos aí 2, quase 3 anos bombardeados por Covid, e voltou a hora de nós falarmos a respeito das outras doenças que permaneceram durante todo esse período. E as ISTs definitivamente estão nesse grupo de doenças. A internet sempre é uma via de mão dupla, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tem alguns exemplos negativos, a gente tem muitos canais, tem muitos profissionais trazendo muito conteúdo legal a respeito das ISTs e principalmente a respeito da prevenção. Então, é saber utilizar. Com certeza, saber utilizar e que esses canais sejam mais divulgados para que esses adolescentes, para essa galera jovem, dessa nova geração que absorve tudo ao mesmo tempo, né, de uma forma frenética, mas absorva consciente, absorva sabendo o que está fazendo. Mas voltando a falar para casais, né, casais já maduros que já estão com relacionamentos há muito tempo, já, né, instalados mesmo, pessoas que estão com casamentos, existe muito essa discussão, né? Usar ainda o preservativo, não usar, por uma questão só, né, de segurança para não ter gravidez, mas esse uso, quando é discutido, né, por esses casais,
como é que isso pode ser lidado? Né? Porque acho que você entra naquela tranquilidade. Pô, estou com minha esposa, já estamos casados, você se sente no direito de ter um sexo seguro com o seu parceiro, com sua parceira. Mas a gente tem muito, né, esses números dessas infecções, dessas doenças sexualmente transmissíveis, que são de pessoas casadas. E aí realmente vai por água abaixo tudo que queira ser discutido. É complicado. Com certeza. Falar sobre essa questão é sempre um tabu, né? Mas é importante lembrar que mesmo casais com relações estáveis, quer sejam heterossexuais, homossexuais, existe o risco. E é importante lembrar disso para que o indivíduo faça a testagem. Então, óbvio, sempre é recomendado o uso do preservativo em toda relação sexual, mas, sobretudo, que se faça a testagem. Porque muitas vezes se cria a ideia, não, só jovem ou com determinadas modalidades sexuais que tem um risco maior. E aí aquele casal heterossexual acha que está completamente imune às ISTs. E isso não existe. Não existe ninguém imune às ISTs. Então é importante lembrar delas, se prevenir e usar preservativo e fazer a testagem precocemente. É isso aí. E sobre o HPV, realmente o quadro, né, dele hoje no país, saem números aí também muito alarmantes. É um dos mais, hoje, né, que está sendo mais transmissível. É esse daí, o HPV está entre os 3 mais aí? Sem dúvida, HPV é um vírus que tem uma transmissão muito fácil. Então, muitas vezes, na primeira relação sexual da pessoa, ela já tem contato com HPV. Lembrando que é um vírus que, além de causar a popular verruga na região genital, ele é um vírus que está associado com algumas neoplasias, com cânceres. Então, câncer genital na mulher, câncer de pênis, de testículo no homem, câncer de orofaringe. E lembrar que nós temos vacina. Então, nós temos vacina disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunização, vacina tetravalente, nós temos agora uma nova vacina, nonavalente, então é muito importante que a gente entenda a importância do HPV, entenda seu potencial a longo prazo e se previna. E é bom a gente sempre estar, né, discutindo isso aqui, porque eu falo, para a gente combater qualquer tipo de preconceito, né, e passar fake news, o esclarecimento, a informação vem em primeiro lugar. Você, doutora, quando recebe seus pacientes, né, em consultório, eu sei que deve chegar muita gente envergonhada, né, até para entrar no assunto, para falar o que é que está sentindo, os sintomas. Até para você que está querendo, né, ter uma consulta, mas está aí receoso, receosa de ir numa clínica, procurar um especialista, eu queria ouvir, né, como é, né, um profissional se comportar nessa hora diante de um paciente. A conversa, como é que é feita, até para o paciente, né, se sentir seguro e se sentir à vontade para falar o que está acontecendo. Sem dúvida, é um assunto muito íntimo, né? Sempre que a gente trata de questões que envolvem sexualidade, a gente fala de questões muito particulares do indivíduo. Mas é importante que o paciente entenda que, enquanto profissional de saúde, nós não faremos nenhum julgamento. E é importante que o profissional de saúde também esteja muito convicto disso, né? Nós não estamos na posição de fazer julgamento. Então, a importância do profissional vai ser de escutar o paciente, entender quais foram os fatores de risco que levaram o paciente àquela situação, fazer o diagnóstico quando houver uma infecção, tratar adequadamente e, principalmente, pensar em como prevenir novos episódios. Pensar naquele indivíduo, entender como é a vida dele e aí encaixá-lo dentro da melhor modalidade de prevenção conforme o estilo de vida. Hoje a gente tem diversas modalidades, justamente por entender que cada pessoa tem seu padrão, cada pessoa vai se adaptar a uma melhor forma de prevenção, mas existe uma forma de prevenir essas ISTs para todas as pessoas. É isso aí. Lorena, muito obrigado, doutora. Né? Obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa Universo. E eu queria que você deixasse seu contato, né, nas suas redes sociais também, porque é importante a gente sempre ter os nossos especialistas aqui em contato mais próximo com você que está nos acompanhando. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar falando a respeito desse assunto. Obrigada. Muito obrigado também.